A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à lição 11 da Escola Dominical, classe de adultos, com o tema Os Prejuízos da Mentira na Família. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Aqui temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. E é sempre um prazer ter aqui a sua companhia e a sua audiência. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste. Enfim, interaja com o canal. Todo sábado de manhã, às 9 da manhã, tem o Fala de Não Podcast. Eu atuo com a liderança de juventude na igreja há mais de 25 anos. Ganhei este apelido carinhoso de não, e você já percebeu que eu gosto de falar. Marca aí, todo sábado às 9 da manhã, Fala de Não Podcast. E toda a semana tem as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Pegue revista, papel, caneta, bloco de notas, a sua Bíblia e vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical, tá certo? Outra coisa, nós trabalhamos a serviço do reino de Deus. Algumas imagens estão passando aí, são imagens de ministrações que temos feito nos últimos dias. Hoje, inclusive, é sexta-feira, 9 de junho, ministramos hoje à noite em Sumaré para solteiros, falando sobre namoro. Amanhã ministramos para casais, no encontro de casais em Campinas. Domingo, no culto de família em Paulínia. Segunda-feira, encontro de solteiros. Terça-feira, encontro de casais. Enfim, essa é a nossa agenda. Acompanhe-nos, siga-nos. Quem sabe, se for útil, será um prazer atender também a sua igreja, o seu convite. Lembrando que logo, semana que vem a gente lança 2 treinamentos de uma vez aqui no nosso canal para todos vocês que nos acompanham. O treinamento Treinando Líderes de Juventude, 10 aulas práticas, ferramentas para você aplicar na sua liderança. E o outro treinamento que é Transforme Suas Aulas, 10 aulas práticas para você aplicar aí na escola dominical e melhorar sua performance enquanto professor e o treinamento enquanto líder também. Eu conto com vocês, isso nos ajuda muito, tá certo? Bora para a aula. Os prejuízos da mentira na família. O textual está em Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. A primeira anotação é que a mentira faz parte da identidade do velho homem. Anotou? Anota aí. A mentira faz parte da identidade do velho homem. Escreve aí para mim nos comentários. Você sabe quando você comenta, o YouTube presta atenção no nosso canal e divulga para mais gente? Escreve aí. A mentira faz parte da identidade do velho homem. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Nós vamos ver aqui o episódio narrado em Atos 5, entre Ananias, Safira e Pedro. Olha só a mentira. E há quem diga que no tempo da graça é tudo de boa. Pecado não tem problema porque Deus é um Deus de amor. Será que é isso mesmo? Bom, a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja, pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava a igreja cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência nenhuma, quem tinha posses negociava as propriedades e levava o dinheiro aos pés dos apóstolos para distribuir aos necessitados, certo? Então, nesse contexto em que eles estavam unidos nesta partilha, Ananias e Safira se deixaram dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso eles mentiram contra os apóstolos, tá? Então veja, eles eram obrigados a levar? Não. O problema está na mentira, em não reconhecer a legitimidade de uma autoridade espiritual que estava sobre eles naquele momento, certo? Eles seriam obrigados a entregar o dinheiro? Não. Mas se eles não entregam e todos estavam entregando, eles se passariam por mesquinhos, por egoístas.
Então, para não se passar por mesquinhos e egoístas, eles preferiram se passar por mentirosos, né? Então, anote aí, para Deus os fins não justificam os meios, tá? Para Deus não importa chegar, importa como a gente chega. Não importa alcançar, mas como a gente alcança. Por isso que a Bíblia diz que ninguém é coroado, vamos lá, ninguém é coroado se não lutar legitimamente. Não é isso? Ninguém é coroado. Ó, 2 Timóteo 2:5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, tá? Então não é assim, não. Ah, eles foram lá e tal. Não. Para Deus, o caminho da conquista é tão importante quanto a conquista em si, certo? Bom, tópico 1. Uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? Porque, olha que interessante isso aqui, as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Romanos, capítulo 1, versículo 6, tá? Romanos, capítulo 1 e 16, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvação. Salvação é transformação, é libertação, é mudança de vida. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. Vamos ler? João, capítulo 3, versículo 3. Na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Né? Então não te admires de eu te dizer que você tem que nascer de novo. Então, quem é nascido da carne é guiado pela carne, é controlado pela carne. Quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Vamos olhar uma outra referência bíblica aqui, que está em Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, os filhos de Deus não são aqueles que simplesmente frequentam a igreja, mas aqueles para os quais a frequência da igreja faz parte do processo de transformação de suas vidas. Cuidado para não dizer, só frequentar a igreja não adianta nada. Cuidado, irmãos, com essas frases de efeito, ok? Frequentar a igreja faz parte da vida cristã, faz parte do processo, não é o processo, não é o todo, faz parte de um conjunto de atividades que nós exercemos na jornada cristã. Então, é importante analisar isso aqui, por quê? Porque para frequentar a igreja, qualquer pessoa pode frequentar, e se quiser mudar de vida ou não, pode frequentar. Inclusive, ultimamente, existem igrejas preparadas para isso, para receber as pessoas vivendo um estilo de vida pecaminoso, e está tudo bem. Então, olha o perigo, né? Então, é um perigo frequentar a igreja sem se deixar ser transformado pelo poder do evangelho, tá? É um perigo. Por quê? Porque isso leva a pessoa uma sensação de que está bem, mas ela não está bem. Por isso que a igreja tem que ser bíblica. Não frequente a igreja mais perto de sua casa, frequente a igreja mais perto da Bíblia. Bom, aquela igreja era marcada pela comunhão, né? A marca daquela igreja era a comunhão. Você quer ver um texto que eu acho fantástico, que é o versículo 42 de Atos 2. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. 44. E todos que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Olha que coisa interessante. Então, a marca daquela igreja
era comunhão. Barnabé, por exemplo, ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro para suprir a necessidade dos carentes, certo? Agora, quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja, tá? Então, assim, não foi uma atitude isolada, tá? A reação de Deus à atitude de Ananias e Safira, ela é muito radical e é. Ah, mas Deus foi muito radical, porque o salário do pecado é a morte, porque o pai da mentira é o diabo. Ponto. Ponto. Outro detalhe, no Antigo Testamento, quando pecávamos de forma proposital e conscientemente, nós pecávamos contra sangue de animais, que era a sombra do cordeiro que haveria de vir. No Novo Testamento se peca conscientemente contra o sangue de Cristo. E Cristo é a maior demonstração de amor. Então, não estranhe o fato de que na graça nos parece que o juízo, a ira de Deus, ela é muito mais radical. É porque não existe uma maior demonstração de amor do que aquela que já foi oferecida. A Bíblia diz, ninguém tem maior amor do que este. Vamos ver? Ninguém tem maior amor do que este. De dar a vida por pecadores. Ninguém tem maior amor do que este. Então não adianta as pessoas olharem para o amor de Deus de uma maneira tão superficial, sabe? Que tipo assim, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Este relato aqui de Ananias e Safira está para nos mostrar que não tá tudo bem, tá? Então veja, eles se deixaram levar pelo caminho da mentira. Eles se deixaram levar pelo caminho da mentira, de forma consciente, de forma proposital. Faltou a eles a vigilância do Espírito Santo, para que eles vigiarem no Espírito, para que aquela mentira não tomasse conta, né? Então, cheio do Espírito Santo, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Vale lembrar que no capítulo 5, vale lembrar esta afirmação que ele dá aqui, ó. Mentistes ao Espírito Santo. Olha o que Pedro ainda diz. Guardando não ficava para ti? Tipo assim, eles não eram nem obrigados a falar que tinham vendido. Esse que é o problema. Eles poderiam ter negociado e segue a vida. Mas existe aqui uma coisa proposital, intencional. Então eles mentiram de propósito, tá? Guardando não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Isso aqui é muito interessante. Nós vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram ao Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Nós temos que ter um cuidado, porque isso aqui para mim mostra o nosso compromisso que nós devemos ter com a igreja local e com a nossa liderança. Por quê? Veja, parece que eles estavam mentindo apenas a Pedro, mas a repreensão diz o seguinte, vocês mentiram ao Espírito Santo. Então eu vou ser radical em dizer, quem mente para pai e mãe está mentindo direto para Deus. Quem mente para qualquer autoridade estabelecida por Deus sobre nós está mentindo diretamente para Deus. Então quem mente para pai e mãe está mentindo para Deus, está mentindo ao Espírito Santo. E lembra que o Espírito Santo já tinha sido derramado. Então se Uzá foi fulminado por tocar na arca, imagina quem, conscientemente, sabendo que é a habitação do Espírito Santo, que o Espírito Santo está nele, usar a sua boca de maneira proposital e intencional para mentir a Deus, mentir a homens, a pai, a mãe, a líderes, a pastores, a professores. Isso é um perigo. Então isso aqui nos mostra que a graça não é liberdade para pecar, é o contrário. A graça é força para evitar o pecado e força para reconhecer o pecado, né? Então, na graça, a correção, a punição, ela é muito mais radical. Por quê? Porque toda demonstração de amor já foi derramada,
Não há uma outra demonstração. A demonstração de Cristo é o tudo que poderia ser mostrado do amor de Deus. Então, recusar a isso, virar as costas para isso, brincar com isso, é brincar com a maior demonstração. E aí, assim como a entrega de Cristo por amor a nós foi radical, a ira de Deus também se manifesta de forma radical para aqueles que viram as costas para o amor de Deus e para a presença do Espírito Santo. E eu concluo aqui esse primeiro tópico, não se engane. Ah, mas hoje Deus não mata, não sei o quê. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem muita gente que está fulminada espiritualmente. Tem muitos Ananias e Safiras que estão andando no nosso meio, estão até dentro da igreja, mas o seu coração está completamente endurecido para Deus. A palavra já não tem mais nenhum valor, eles viraram as costas para Deus. Eu não sei o que é pior, se é uma morte física ou se é uma morte espiritual. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia. Muito bem. O problema da mentira dentro da família. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não, inscreva-se, meu amigo, e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Eu vou colocar aí, tá passando aí o comercial da Cooperlink Proteção Veicular, que é um dos nossos parceiros aqui no canal. Pior do que passar por um acidente é não ter ninguém para ajudar. Então faça proteção veicular Cooperlink, o número do consultor está aparecendo aí na tela, entre em contato, faça a proteção veicular, eles não fazem análise de terceiros, enfim, é super simples, super rápido e fique seguro, fique tranquilo. Bom, o problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, olha isso, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. Eita! O Espírito Santo se entristece quando, dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas e outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Não mintais uns aos outros. E como é que a gente abandona a mentira? Falando a verdade. Falando a verdade. Certo? Uma coisa, como que fala? Uma coisa, ela dá lugar à outra. Então, não mintais. Ao invés de mentir, falem a verdade uns com os outros. Nós somos chamados a um outro tipo de comportamento. Então, quem mentia, não mente mais. Antes, fale a verdade. Eu quero achar esse texto aqui para mostrar que tem um contraste. Antes, fale a verdade. Ó, Efésios 4:25. Ó, por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, certo? Então, não basta apenas não mentir, é preciso falar a verdade. Aliás, a maneira eficiente de evitar a mentira é falando a verdade, certo? E não existe meia mentira. Ah, ele faltou com a verdade. Não, mentiu. Ah, ele omitiu a verdade. Mentiu. Mentiu. Se for omitir a verdade sem saber a verdade é uma coisa. Mas sabendo a verdade, não deixar de falá-la propositalmente é mentira. E é pecado. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito contra a carne, os dois se opõem, né? Então, toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. Se ela domina o crente, significa que o espírito não está mais controlando essa pessoa, e sim a carne, né? Então, não combina com um crente nascido de novo a mentira. Não, anotou? Não combina com um crente nascido de novo a mentira. Não combina.
Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Como pais, o que a gente está falando? O que os nossos filhos estão nos vendo falar? Então não tem mentirinha, eu não estou aqui, está, diga que o papai não está. Não se brinca com a mentira. Não, anotou? Não se brinca com a mentira. Mas a verdade dói. A verdade liberta. A verdade liberta, tá? Então, não devemos dar espaço para a mentira. Tá? É muito triste. Eu costumo dizer para os meus filhos que eu prefiro sempre a verdade. A verdade. Me fale a verdade. Nossa, mas será que meu pai fala a verdade? Prefiro chorar pela verdade do que ficar alegre pela mentira. Aí depois, quando eu descobrir que aquilo é mentira, eu vou ficar triste 2 vezes. Então que eu fique uma vez só. Mas falou a verdade. Então quando a verdade é falada, a gente já ganha um bônus. Por quê? Porque falou a verdade. Certo? E quem se acostuma a falar a verdade, ele vai abrindo mão da mentira. Certo? Então tem que falar a verdade. É por isso que, como pai, é muito importante que a gente deixe os filhos falar a verdade. Mesmo você sabendo que ele deu uma mancada, não é a gente que tem que confessar pelos filhos, é ele que tem que falar. Vamos lá, fala a verdade. O que você fez? Por quê? Porque é preciso fazer esse exercício de falar a verdade. Ele às vezes é difícil, mas é extremamente gratificante. Traz uma sensação muito mais poderosa e maravilhosa do que falar a mentira. A mentira, num primeiro momento, ela pode até passar uma ideia legalzinha, mas na verdade os efeitos, os frutos dela são os mais destrutivos possíveis. Ô Glória, ô Glória. E aí, já se inscreveu no canal? Inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Isso, dá like no vídeo. Isso, deixa o comentário, irmão, importante para nós demais. Tem um QR Code aparecendo na tela, nos ajude, contribua, fique atento, porque os 2 treinamentos que eu vou lançar, eu vou dizer aqui para vocês, ela não está aqui. No início de julho agora, eu tenho um compromisso, eu vou levar a minha esposa numa viagem para comemorarmos 25 anos de casados. E eu conto com a ajuda de vocês, por isso que eu estou colocando aí a chave Pix, por isso que vou lançar na próxima semana o treinamento, tanto de liderança, um combo de liderança e de professores da EBD, com valores bem abaixo do que cobram por aí. E a ideia, na verdade, não é te vender, é te dar a oportunidade de participar desse momento conosco. 25 anos de casados, temos assim muitas histórias bacanas para contar. Isso tem nos dado experiência para a gente ministrar a casais, ministrar a pais e filhos, e eu conto com você. Se o meu conteúdo te abençoa de alguma forma, nos ajude. Ou você faz uma contribuição aí por essa chave Pix, ou você aguarda semana que vem, a gente lança os treinamentos, você adquire os treinamentos, porque adquirindo os treinamentos, você estará nos ajudando a realizar esse sonho. Eu conto com vocês, tá bom? Bom, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado com os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita cujo nome era Acã, o chefe ali. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, aonde havia ali uma ordem de que eles não pegassem nada. Este ato de desobediência trouxe maldição para todo o povo e a ira de Deus se acendeu contra Acã e toda a sua família. Aqui em Ananias e Safira, só os 2 é que foram fulminados. Mas aqui em Josué, olha só, aqui ó, na família de Acã, o negócio foi pesado aqui, ó. Foi pesado, olha só. Ó, Josué capítulo 7, olha isso aqui, ó. Ó, ó, e Josué, ó,
Tá vendo? Josué capítulo 7 vai mostrar que toda a família de Acã, olha só, ele pegou aquelas coisas, escondeu, mas toda a sua família, toda a sua família, os seus bois, seus jumentos, aqui, tá aqui, E Josué com ele, todo Israel, tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, veste, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, bois, jumentos, ovelhas, tenda e tudo que ele possuía, e os trouxeram até o vale de Acor. Então, toda a família de Acã foi prejudicada por causa da sua mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam na casa de Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, que é uma das marcas desta geração. Romanos 1:25. Os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, tá? Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra toda hipocrisia. A consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família, tá? Veja que aqui no texto, o versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Não é? Então, o inimigo viu ali uma brecha que Ananias deixou e foi... Eita! O inimigo viu ali uma brecha que Ananias e Safira deixou e ele foi, entrou e destruiu. Certo? Porque o inimigo sabe qual é o resultado da mentira. Presta atenção, o inimigo sabe quais são as consequências do pecado, ele sabe que é a morte. Então, ele se aproveita das brechas que deixamos, para quê? Para que a gente acabe entrando pelo caminho da morte. Não é isso? Pelo caminho da morte. Então nós temos que tomar muito cuidado. Precisamos resistir ao diabo. E resistir ao diabo aqui nessa lição é resistir à mentira. A vontade de mentir. Como eu falei aqui numa outra aula, eu perguntei para os adolescentes na minha igreja, disse, escuta, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma, e eles, verdade. Eu disse, não, uma mentira contada 1 milhão de vezes continua sendo uma mentira. Acontece que existem formas de melhorar a mentira, de florear ela, de colorir a mentira. A mentira nem sempre vem com cara de mentira. Né? A mentira, diferentemente da verdade, a mentira apoia, a mentira abraça, a mentira tem argumentos, a mentira parece doce. A verdade não, a verdade confronta. A verdade vem na contramão. A verdade, ela tira a pessoa da comodidade da mentira. Então, a grande verdade é que enquanto a mentira conforta, a verdade incomoda. Acontece que o conforto da mentira produz condenação. O incômodo da verdade produz vida eterna com Deus. É por isso que eu gosto de 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 7. Porque a mentira, no primeiro momento, ela pode até produzir algum tipo de tristeza. Mas olha só, a verdade, né? Por quê? Porque a pessoa está ali, acostumada com aquele seu pecado. Olha só o que diz 2 Coríntios 7 e 10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Então não tem problema. Por isso que a pregação tem que ser pregação da verdade. E é a verdade que tem que ser dita. Ah, mas a pessoa vai ficar triste. Mas é uma tristeza que leva ao arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. O problema é que a tristeza do mundo parece alegria. A tristeza do mundo parece alegria.
mas ela opera a morte. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Então nós temos que ficar atentos, porque estamos no tempo da graça, estamos. E por isso mesmo que nesse tempo, muitas vezes a punição de Deus é muito mais radical. Por quê? Porque nós estamos diante da maior demonstração do amor de Deus. E negar isso, virar as costas para isso, exige um amor radical, exige uma punição radical para aqueles que o rejeitam. Tá? Então, nós precisamos, mais do que nunca, nos firmar na palavra de Deus e evitar a mentira a todo e qualquer custo. Porque os mentirosos, olha isso aqui, os mentirosos faz parte de uma classe de pessoas que não entrarão nos céus. Os mentirosos, versículo 22 e 15, ficarão de fora. E aí ele tem uma lista. E na lista está incluído os mentirosos, não entrarão no reino dos céus. Amém, queridos? Forte abraço, Deus abençoe. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe.